Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou Érica Magalhães, aqui do Ateliê Uniarte. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho por que você deve iniciar a arte de pintar em tecido. Quais são os seus benefícios? Quanto custa? O que ela vai te ajudar na sua vida? Se você ficou curiosa e quer saber um pouquinho mais, fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes, se você gosta dessa arte, já vou te pedindo para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque toda semana nós temos um vídeo novo, sempre trabalhando aí a arte da pintura em tecido. Se você deseja se aprofundar um pouquinho mais nessa arte, nós temos alguns cursos online que você pode fazer do conforto da tua casa. Então clique no link que está na descrição do vídeo e venha conhecer os nossos cursos. Agora vamos parar de papo e vamos lá soltar a nossa vinheta para a gente falar um pouquinho sobre os benefícios, né? E o porquê que você deve iniciar a arte de pintar em tecido. Vamos lá? Por que começar a pintar em tecido? Essa é uma pergunta que já me fizeram e eu parei para pensar e analisar, né? Por que começar a pintar em tecido? Por que eu devo me aventurar em essa arte? Quais são os seus benefícios? Quanto custa para desenvolver, né? O que eu vou ganhar com isso, não é? A gente sempre começa alguma coisa pensando em alguns resultados. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre esses benefícios. E no final, eu tenho certeza que você vai ter absoluta convicção de que a pintura em tecido é uma arte maravilhosa e que vão transformar aí a sua vida. Vamos começar falando um pouquinho de alguns aspectos, né, da pintura em tecido. A pintura em tecido, dentre vários artesanatos, é uma arte que tem um custo muito baixo. Então, sim, os materiais que nós utilizamos para desenvolver a pintura em tecido são materiais de baixo custo. Uma tinta, por exemplo, ela tem uma durabilidade bem grande, né? Os pincéis, que tem um custo um pouquinho mais alto, mas você consegue utilizar aí por muito tempo. E se você souber cuidar deles direitinho, eu tenho pincéis aqui que eu utilizo há anos. E aí nós falamos também dos tecidos em geral, né? Tem tecidos mais claros, mas nós temos também no mercado diversos tecidos, como a sacaria, por exemplo, que é um tecido de muito baixo custo. A pintura em tecido é uma arte que você consegue vender muito fácil e que ela nunca sai de moda. Nós temos aí diversos anos e sai ano e entra ano, e a pintura ainda continua sendo muito procurada, muito requisitada. Dentro dos artesanatos, né, no geral, a gente já houve épocas do MDF tá em alta, do gesso, e tem sempre essa oscilação, né? Agora, a pintura em tecido é uma das artes que nunca sai de moda. E você consegue vender o seu trabalho muito facilmente, porque todo mundo gosta de um paninho pintado na sua cozinha, de uma toalha no teu banheiro decorando, um tapetinho, camisetas, fraldinhas para pintura infantil. Então, a pintura em tecido é uma arte que está sempre na moda. Nós temos inúmeras características, benefícios que a arte da pintura em tecido traz, não só para a nossa vida, mas também para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Mas nós vamos começar falando um pouquinho sobre as características principais ali da arte da pintura, né? Dos benefícios que ela traz para nós, para quem desenvolve a arte. O primeiro deles é o exercício, a prática, né, de exercício da memória.
Sim, através da pintura em tecido, nós estamos estimulando a nossa memória. É muito comum, quando nós vamos amadurecendo, todos os músculos, né, do nosso organismo, ele precisa ser estimulado. E a memória também precisa ser estimulada, assim como a leitura nos auxilia bastante nessa questão, a pintura em tecido também nos ajuda a exercitar a memória, porque você está ali o tempo todo pensando, estudando, vendo que cor que você vai colocar, a forma que você vai fazer, como vai pegar no pincel. Todas essas características, elas estimulam a sua memória. Além disso, a gente também tem o estímulo da coordenação motora. A coordenação motora é o que nós utilizamos, né, para fazer alguns movimentos. Até para andar, você precisa da coordenação motora. Porém, quando nós estamos andando, caminhando, nós estamos trabalhando uma coordenação motora que a gente chama da coordenação motora grossa. Quando nós desenvolvemos a pintura no tecido, nós estamos trabalhando também a coordenação motora fina. O que é coordenação motora fina, Érica? A coordenação motora fina é a capacidade que nós temos de estimular de forma mais precisa a pequenos músculos, né, das nossas mãos e dos pés. No caso da pintura, nós utilizamos bastante as mãos, assim como uma criança precisa estimular a sua coordenação motora fina para conseguir levar a colher até a boca, depois em outro momento segurar um lápis para fazer alguns rabiscos, né, para começar a desenhar as suas primeiras letras, né? Nós adultos também precisamos estimular o tempo todo. Esses pequenos músculos, quando eles não têm esse estímulo, conforme nós vamos amadurecendo, nós vamos envelhecendo, esses músculos, eles vão atrofiando e deixam, né, perdem ali a sua função. Então, é muito comum, quando chega lá na terceira idade, né, que alguns músculos começam a atrofiar. Por quê? Porque não teve o estímulo, não teve ali o trabalho de estar movimentando e estimulando esses músculos. Então, a pintura em tecido trabalha demais o exercício da coordenação motora fina. Além disso, através da pintura em tecido, nós também conseguimos desenvolver novas habilidades, coisas que você não tinha antes, que você não percebia. Através do exercício da pintura, com o tempo, você começa a perceber. Então, um direcionamento, por exemplo, de uma luz que passa desapercebido, você vai começar a notar o direcionamento da luz, onde que ela projeta a sombra, pequenos detalhes que no nosso dia a dia, muitas vezes, a gente não para observar, devido à correria e outras coisas, né? Mas a gente não para observar. Então, essa observação de pequenas coisas, de pequenos detalhes, ao caminhar na rua e ver uma folha, uma flor, uma árvore, né? As suas tonalidades, esse exercício, ele é trabalhado também, e junto com ele, a gente aprende novas habilidades. A pintura em tecido, ela trabalha muito com o equilíbrio das nossas emoções. Tanto é que médicos, né, psicólogos, psiquiatras utilizam aí o artesanato e em especial a pintura em tecido como auxiliar no tratamento de algumas doenças, como a depressão, como a ansiedade. Por quê? Porque pelo meu leigo conhecimento, tá? É lógico que existem aí assuntos aí um pouquinho mais profundos, que aí não requer a Eriquinha aqui, mas a gente sabe que a ansiedade é quando você tem um excesso de futuro, né? Quando você quer as coisas tudo para ontem e você não vive as etapas
não passa pelas etapas, então você já quer o resultado, as coisas têm que ser agora. Então a gente sofre quando a gente pensa muito no futuro, né? E não para viver o hoje, para viver o agora. E a depressão é o excesso de passado, quando a gente fica, poxa, poderia ter feito, poderia ser assim, poderia, né? Por que que não foi assim? Então, quando a gente pensa muito no passado, a gente tem muita essa questão da depressão também. Então, na pintura em tecido, nós conseguimos trabalhar essas questões porque você deixa de pensar no que foi e nem no que vai ser. A gente concentra, a gente trabalha todas as nossas energias para você pensar no momento, na cor que você vai utilizar, na forma que você vai usar o pincel. Então, a gente começa a trabalhar essas questões do nosso cérebro, pensando nesse momento específico, aonde que eu vou colocar a luz, aonde que eu vou colocar a sombra, como eu vou trabalhar o meu pincel, o movimento de pincel. Então, sim, ao desenvolver a pintura em tecido, nós estamos trabalhando essas questões que vão nos ajudar a equilibrar essas emoções. Então, se você sofre de depressão, se você sofre de ansiedade, comece agora. Tá? Sem contar que a pintura em tecido é uma arte que tem um custo muito baixo. Então, nós conseguimos com pouco dinheiro, né, com poucos elementos, iniciar a pintar em tecido. E com isso, a gente vai para mais uma outra etapa, que é a parte da renda extra. Sim, através da pintura em tecido, você consegue garantir aí uma renda extra com baixo custo. Você consegue já fazer algumas peças, vender e garantindo aí um dinheirinho a mais no final do mês. Ainda, eu tô falando garantindo uma renda extra, mas eu vivo da minha arte, por exemplo, e você também pode transformar, sim, a pintura em tecido como um grande negócio, montar sua empresa, o seu ateliê e desenvolver lindas peças e ser aí bem paga pelo seu trabalho. Mas é claro que tudo isso começa pequenininho, aos pouquinhos, e a gente começa devagarinho. Eu tenho certeza que uma vez que você inicia essa arte, difícil é você sair. A pintura em tecido, ela transforma não só a sua vida, como a vida das pessoas que estão ao seu redor. Por quê? A transformação, ela começa dentro de você, com todos esses benefícios, com essas qualidades que eu já mencionei. Então, acredite, a pintura em tecido transforma vidas, vai transformar a sua vida, assim como ela transformou a minha. A pessoa que pinta é mais feliz e vai deixar as pessoas que estão ao seu redor mais felizes também. É sobre isso, é você ter um propósito de vida. Eu tenho certeza que você vai se encantar e apaixonar por essa arte. Você vai começar a perceber a felicidade em pequenas coisas, como uma luz batendo numa folhinha que caiu da árvore no chão. Você vai começar a observar pequenas coisas que no seu dia a dia, talvez pela correria, você nunca tinha pensado em parar para observar. E se você já percebia, se você já tinha essa percepção natural, né? Você vai começar a ter uma percepção ainda um pouco mais apurada, onde uma simples folhinha pode ter tantas cores, as suas formas, as suas linhas. Sim, eu falo assim com muito orgulho, com a boca cheia, porque é encantador. E só sabe disso quem realmente está aqui presente. Então eu faço aqui o meu convite, se aventure, né? Comece aí com um pouquinho, não precisa de muita coisa, o seu custo é muito baixo, então comece com um pouquinho e você vai ver a transformação que
a pintura em tecido vai causar na sua vida. Agora, se você já pinta, eu quero muito ouvir de você aqui nos comentários. Coloque aqui para mim qual é a transformação que a pintura em tecido fez na sua vida. E se você ainda está aí pensando se vem ou não vem praticar essa arte maravilhosa, também responde aqui para mim. Por quê? Quais são as suas dúvidas? Quais são os seus medos, né? Por que não iniciar a pintar em tecido? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Batemos aqui um papo bem legal. Eu espero que toda essa conversa possa ter contribuído um pouquinho com você na sua decisão de pintar ou não pintar, iniciar uma arte ou não iniciar essa arte. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. E não se esqueça, se você quiser aí aprender um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais nessa arte, se você precisa de ajuda, além dos nossos vídeos, né? Aqui no canal do YouTube, nós também temos os nossos cursos. Então, dê uma olhadinha lá na descrição do vídeo e venha conhecer. Você também pode solicitar ali ajuda para a minha equipe, que está de prontidão para poder te orientar. Combinado? Ó, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.